Adjunto adnominal é um dos termos acessórios da oração. Quando a gente trabalha com os termos da oração, nós temos termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Então vem comigo agora aqui. O que acontece? Quando a gente trabalha com os termos acessórios, nós estamos aqui falando de termos que eles não são obrigatórios pela sintaxe, pela estrutura sintática, mas eles, claro, interferem no sentido. E o adjunto adnominal é um desses termos acessórios, né? Por que acessório? Porque eles têm apenas uma função de acompanhar alguma coisa, tá? Então, aqui nós temos um termo que é um termo acessório, e o termo acessório, ele só tem uma função de acompanhar, então ele acompanha algo, né? Ele é um acompanhante, então ele tem a função de acompanhar, tá? Ele acompanha algo, e claro que ele interfere no sentido, tá? Então ele traz algum tipo de significado para a frase, tá? Teoricamente, você vai ter muitas questões que envolvem ou a semântica desses termos que são acessórios, desse adjunto adnominal, e trabalha muito com troca de uma palavra pela outra. Mas, teoricamente, o adjunto adnominal é um termo que ele não é tão complicado assim, ele tem uma estrutura básica, e a lógica dele é assim, ele acompanha. Então, nós temos aqui, ó, nós temos o nosso substantivo, ele vai ser a base, tá? E você sabe que nós temos 4 palavras que acompanham o substantivo. Quais são elas? Nós temos aqui, ó, o artigo, que ele acompanha um substantivo. Nós temos o adjetivo, que acompanha um substantivo, tá? Deixa eu arrumar aqui. Nós temos um adjetivo que acompanha um substantivo. Temos também o numeral, que faz também isso daqui, e temos o pronome. Essas 4 classes aqui, quando elas estão juntas ao substantivo, elas exercem a função de adjunto adnominal. Então, isso aqui é importante que você entenda. Observação aqui, ó. Lembre-se de que o adjetivo também pode vir na forma de locução adjetiva e vai seguir a mesma classificação. Então, quer dizer o seguinte, o artigo ele é adjunto adnominal quando ele está junto a um substantivo. O adjetivo é adjunto adnominal, a locução também, o numeral também e o pronome também. Então, quando esses termos estão juntos ao substantivo, ou seja, próximos ao substantivo, não precisa ser ao lado, mas tem que estar próximo do substantivo. Eles exercem funções de adjunto adnominal. Essa é a ideia, porque eles estão juntos a um nome, e o nome é o meu substantivo. Então, essa é a base que eu tenho desse termo aqui, que é um termo acessório, ele aparece sim em vários lugares. Pode aparecer tanto no sujeito quanto no predicado. Por quê? Se aparecer um substantivo e junto a ele um desses elementos, você tem ali um adjunto adnominal. Essa é a minha base. Vamos lá então à tela. Exemplo aqui, ó. O que nós temos? As melhores receitas foram deixadas pelos nossos avós. O que nós temos aqui, ó? Primeiro eu busco o meu substantivo. Receitas aqui, ó, que é um substantivo. Avós aqui, que é um substantivo. Então, nós temos substantivo aqui e temos substantivo aqui. E, na sequência, nós temos as, que é um artigo, melhores, que é um adjetivo. Esse pelos aqui, você tem um os aqui marcado dentro dessa junção, e aqui eu tenho um pronome. Então, quer dizer que nessa condição aqui, ó, todos esses elementos, isso aqui é um adjunto adnominal, adjunto adnominal, adjunto adnominal e adjunto adnominal. Por quê? Porque eles estão acompanhando o meu substantivo, eles acompanham e concordam com ele. Então, uma forma de você entender isso é que, além de eles acompanharem um substantivo, nesse processo eles concordam com ele. Por exemplo, por que é que a palavra as está no feminino e no plural? Porque receitas também está assim. Por exemplo, nossos, porque concorda com a voz. Então, todos os nossos adjuntos adnominais, eles acompanham e concordam com o substantivo. Sempre vai ser assim, essa é a minha base. Então, quando você trabalha com um adjunto adnominal, é um termo que tem uma função de estar junto a um nome. O nome, quando eu falo, se trata de substantivo. E você pode perceber aqui, ó,
que nós temos o verbo foram deixadas. A oração aqui está aqui, ó. Foram deixadas é meu verbo. Então, você vai perceber aqui, ó, quando eu faço, né, a divisão grande aqui, nós temos sujeito para cá, predicado para cá. Então, dentro do sujeito, eu tenho o meu adjunto e dentro do predicado também tenho adjuntos, adnominais. Isso acontece. Não tem um lugar fixo para que eles estejam. O que tem é que eles estão sempre perto de um substantivo. Então, onde houver um substantivo, pode sim aparecer um adjunto nominal. Essa é a minha base. Então, quando você trabalhar com isso, entenda que para que você identifique um adjunto nominal, tem que olhar o quê? O substantivo. É ele que vai ser a base da sua análise aqui. Agora, como é que eu posso ter, então, esse tipo de termo? Vamos lá agora ver isso daqui, ó. Primeiro, então, posso ter na forma de um adjetivo, por exemplo, eu adoro música agitada. Veja, a palavra agitada aqui, ela caracteriza o substantivo música. Então, nós temos aqui um adjetivo. Depois, aquela casa branca foi vendida. Aquela casa branca, então, branca caracteriza aqui o meu substantivo. Surpreendentemente, foi dada uma resposta inteligente. Inteligente é um adjetivo que caracteriza a resposta. Então, quer dizer que nós podemos ter aqui, ó, nessa base, um adjetivo. Outro exemplo, pronome adjetivo. Veja, meu carro está muito longe. Aqui eu tenho meu, que é um pronome que acompanha a palavra carro. Minhas amigas, amigas é um substantivo e minhas é um pronome que acompanha amigas aqui. Aquele professor, aquele é um pronome que acompanha professor, que é um substantivo. Então, só para aproveitar, quando a gente tem esse conceito de pronome adjetivo aqui, ó, é porque é um pronome que está junto a um substantivo. Quando o pronome está junto ao substantivo, a gente o chama de pronome adjetivo aqui. Continuando, temos ainda o numeral adjetivo, a mesma lógica. Da mesma forma que o pronome adjetivo é um pronome junto a um substantivo, o numeral adjetivo também é a mesma lógica. Veja, 20 candidatos. Então, eu tenho o numeral 20 que acompanha candidatos aqui. O primeiro atleta foi o vencedor. Primeiro que acompanha atleta aqui. O departamento recebeu mais de 1000 candidaturas. 1000, olha só, para essa parte aqui. Então, eu tenho um numeral que está junto a um substantivo. Locução adjetiva, veja, noites de verão. Então, de verão é uma locução que acompanha noites. Picadas de abelha é uma locução que acompanha picadas. Água do rio é uma locução que acompanha água. Então, também pode vir na forma de uma locução aqui adjetiva. E artigo, o aluno, esse o artigo. A menina, esse a é um artigo. Uma fatia, esse uma é um artigo. Então, veja que em todas as opções aqui, você deve ter percebido que nós temos sempre um substantivo e este elemento, ele está sempre junto a um substantivo. Concorda com ele, está próximo a ele, faz referência a ele. É sempre assim. Então, quando você vai pensar em um adjunto nominal, veja, eles têm que estar junto a um substantivo, perto dele. Aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, o primeiro atleta, veja que nós temos aqui a palavra o, que é um artigo. Mas mesmo assim, ele ainda continua sendo um adjunto nominal. Ele está acompanhando ainda a palavra atleta. Então, quer dizer que os meus substantivos aqui, ó, eles sempre vão ter alguns termos que os acompanham. Então, nesse processo, o que acontece? Você tem aqui um elemento que ele acompanha um substantivo e interfere por quê no sentido? Se eu falar para você, um atleta, o atleta, a escolha do artigo muda a semântica. Se eu colocar aquele atleta, este atleta, veja, muda a distância entre eles. Por isso que a escolha da palavra que acompanha um substantivo interfere sim no sentido. Então, essa é a base que eu tenho acerca de como aparece um adjunto adnominal aqui. Continuando, como funciona então esse adjunto na análise sintática? É assim. Temos aqui o exemplo, ó.
uma dor intensa atingiu o paciente moribundo. Então, aqui eu vou separar sujeito de verbo. Ou seja, sujeito é uma dor intensa. Então, esse daqui é o meu sujeito. E veja que nós temos agora alguns elementos básicos. A palavra uma é um artigo e intensa é um adjetivo. Então, esse uma é um adjetivo nominal e intensa também. E a palavra dor, ele vai ser o quê? A palavra mais importante do sujeito. Então, isso daqui vai ser núcleo do sujeito aqui, tá? Essa é minha base. Aí, continuando, temos nosso predicado. O predicado é atingiu o paciente moribundo, tá? Então, nesse caso é assim, ó. A palavra atingiu é o núcleo do predicado, porque o verbo, nesse caso, é o núcleo do predicado aqui, tá? Deixa eu arrumar aqui. Então, o nosso verbo, ele vai ser o núcleo do predicado. O objeto direto, que quem atinge alguma coisa. O objeto direto aqui nesse caso é atingiu o paciente moribundo, tá? Esse é meu objeto. Agora veja que a palavra o que ela faz? Ela acompanha a paciente aqui também. Então, esse o é um adjunto adnominal e moribundo também é um adjunto adnominal. A palavra paciente, ela vai ser núcleo do objeto direto. Olha que interessante, então. Então, nós temos divisão grandona aqui, ó. De um lado, sujeito, de outro, predicado. Dentro do predicado tem um objeto direto, tá? Então, esse aqui é um objeto direto e dentro do objeto eu tenho esses elementos aqui. Então, sempre no português você vai fazendo quase que uma caixinha mesmo, sabe? Você vai aquelas caixinhas que você pega grande, menor, vai ficando pequenininha. É mais ou menos assim. Isso é comum, tá? No português é muito comum você ter elementos e dentro de um termo você ter outros termos. Isso é bem comum. Então, tem que analisar, claro, elemento por elemento, saber onde ele está, com quem ele se relaciona. Muito bem. Continuando. Agora, vamos pensar aqui que nós podemos fazer uma substituição aqui, com certeza, tá? Então, quando você vai trocar um adjunto adnominal por um pronome, todo o termo tem que ser trocado. Por exemplo, vamos pegar essa frase aqui, ó. Aquela saia rosa foi vendida. O que foi vendida? Aquela saia rosa. Então, se eu quiser trocar esse elemento aqui, eu tenho que trocar tudo. Ela foi vendida. Veja que eu não troco só um elemento ou outro. Você troca tudo. Eu posso trocar todos esses termos aqui, ó. Claro que a palavra saia é meu núcleo aqui, mas eu troquei todos eles por um elemento só, tá? Outro exemplo. Uma bola rápida atingiu o famoso jogador. Tá, atingiu quem? Atingiu, eu troco todo esse elemento pelo o. Atingiu o. Então, eu troco o meu substantivo, que é meu núcleo, e os termos que eu acompanho. Minhas queridas amigas esperaram por mim. Então, nós temos aqui, ó, quem esperaram? Minhas queridas amigas. Então, esse elemento aqui é meu sujeito. E na troca, eu pego a base, que é amigas, que é minha base, e troco todos eles por um pronome só. Então, quando você troca um termo em que haja adjuntos nominais, vai tudo junto, tá? Veja que aqui, ó, essa palavra ela concorda com saia. Lógico, concorda com saia aqui. A palavra o concorda com jogador. A palavra elas concorda com amigas. Então, é assim, quando você faz troca por pronomes que vão ficar no lugar, então você pensa no substantivo, mas os adjuntos nominais, eles vão junto, porque eles estão juntos a um substantivo, eles acompanham um substantivo. Então, na troca, o adjunto nominal, ele vai junto. Se eu trocar aquele elemento por um pronome, ele vai junto. Ele não pode ficar separado, porque ele está junto àquele núcleo, que é o meu substantivo. Continuando, aqui temos uma bela diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Para mim, um pouquinho agora aqui, aquela eterna dúvida, professora, é adjunto ou é complemento? Acontece? Claro que acontece. Mas a ideia é assim,
O adjunto adnominal, ele é um termo acessório e ele serve para trazer um significado. Então, ele interfere nisso. Ou seja, tem uma função ativa. Porque esse adjunto, ele não tem dependência, ele é acessório, ele está ali para interferir mesmo no significado. Então, sempre que tiver uma função ativa, indicar uma posse, determinar algo, vai ser um adjunto. O complemento, lembre-se de que é um termo integrante e ele depende de algo para existir. Então, ele não vai ali determinar alguma coisa, ele simplesmente vai aparecer porque um nome exigiu esse complemento. É como se fosse falar em objeto direto, objeto indireto. Pense, quando você tem um complemento verbal, ele não interfere no verbo, ele apenas completa o verbo, mas o verbo ainda é soberano. Então, quando eu trabalho com complemento nominal, você tem um termo que ele não faz nada, ele não tem função, ele não age, ele não interfere em nada, ele só completa uma palavra que é mais importante, mas exige um tipo de complemento. Então, olha só comigo aqui. Primeiro ponto importante, que o adjunto adnominal, ele se refere apenas a substantivos, tá? O complemento nominal, ele já está ligado a substantivos, adjetivos ou advérbios. Então, a diferença e a confusão que nós fazemos é aqui, ó. Eu posso ter substantivo concreto, substantivo aqui concreto, ou posso ter um substantivo abstrato. Ah, muito bem, abstrato aqui. E o complemento, ele apenas vai complementar um substantivo que é abstrato. Ah, então quer dizer que a confusão ela existe quando nós temos um substantivo abstrato. É aqui que a gente tem a confusão. Só aqui, tá? Veja só. Vamos pegar agora uma frase aqui, ó. Os elogios da diretora aos estudantes. Então, nós temos os elogios aqui, tá? Quem fez os elogios? Ah, quem fez foi a diretora. Quem recebeu os elogios? Os estudantes. Então, veja que a ideia é assim. Nesse caso, a diretora, ela fez os elogios dela. E os estudantes, eles receberam os elogios. Então, essa é a base que nós temos. O complemento, ele recebe, ele tem função passiva. O adjunto, ele faz, porque ele tem função ativa. Então, nesse caso, veja, eu tenho como adjuntos o os, que é o artigo, e a locução da diretora. Complemento aos estudantes. Então, veja que esse termo aqui, ele completa elogios aos estudantes, completa a palavra estudantes. Então, nós temos a diretora fez elogios, sentido ativo. Os alunos receberam, sentido passivo. Essa é a base que nós temos aqui, ó, de diferença entre adjunto e complemento. Então, o adjunto, você tem sentido ativo, complemento passivo. Por exemplo, meu coração de mãe é imenso. Quando eu falo meu coração de mãe, veja, eu estou especificando meu coração. Coração aqui, gente, de mãe, é uma expressão que está caracterizando. Eu estou delimitando aqui. A palavra mãe determina o significado de coração. Então, nós temos aqui um adjunto adnominal. Agora, estamos longe de todos. De todos aqui, ó, é uma expressão que acompanha longe, que é um advérbio. Quando acompanha substantivo, adjetivo ou advérbio, isso aqui é um complemento nominal. Então, quando você for fazer uma análise sintática, pense nessa situação aqui. Eu tenho que ter essa abordagem. Quando é uma coisa, quando é outra, isso vai pelo sentido. Continuando agora, quando nós temos aqui, ó, adjunto e predicativo. Opa, cuidado aqui com essa diferença. Vamos pegar aqui o exemplo, ó. O recente método de avaliação beneficia os alunos irresponsáveis. Então, vamos lá. Sujeito, o recente método de avaliação. Predicado, beneficia os alunos responsáveis. Então, nós temos método aqui, que é o meu substantivo, e nós temos alunos, que é o meu substantivo. Então, eles são núcleos. Sempre que aparece um substantivo, ele é núcleo. Então, aqui ele vai ser núcleo, palavra importante, e aquele também vai ser o núcleo, palavra bem importante aqui, tá? Então, veja, eu posso fazer o seguinte,
eu posso trocar a frase e colocar isso daqui, ó. Ele, que seria, então, o recente método de avaliação, os beneficia. Beneficia quem? Os alunos irresponsáveis. Então, veja aqui na troca, eu falo, ele os beneficia. Quando eu faço isso daqui, ó, veja que quando eu fiz a troca, todo esse elemento foi trocado, inclusive todos os seus acompanhantes da palavra método. E aqui também, ó, ele os beneficia, ou o recente método de avaliação os beneficia, ou ele beneficia os responsáveis. Então, veja que nesse caso, quando você troca por todos os elementos, você tem apenas aqui o quê? Adjuntos adnominais. Aí tem o recente de avaliação, os irresponsáveis. Agora, veja a frase abaixo. A comissão de avaliação considerou seu trabalho excelente. Veja, eu tenho sujeito para um lado, predicado para o outro. Sujeito, a comissão de avaliação considerou seu trabalho excelente. Aqui nesse caso, eu posso trocar o seguinte, ó. Ela o considerou excelente. Opa, veja que está assim, ó. Eu tenho a comissão, que é meu núcleo, e eu tenho o trabalho, que é meu núcleo. E eu tenho aqui, junto à palavra trabalho, seu e excelente. Agora, veja o verbo considerar. O verbo considerar aqui, ele sugere uma opinião. Verbos que sugerem opinião, eles geralmente vão ter o quê? Predicativos do objeto. Então, veja, eu falo, ela o considerou excelente. Perceba que na troca, o excelente não foi junto. Então, aqui ó, nós temos um predicativo do objeto, tá? Nesse caso, na hora que eu tenho um adjunto, você troca tudo. Quando você tem predicativo, o predicativo não vai junto com o substantivo, tá? Então, você vai ter aqui ela, o, e daí o nosso predicativo que vem separado. Outro ponto importante, a gente tem a posição de um adjetivo. Veja essa frase aqui, ó. Os alunos inquietos saíram da sala. Os alunos saíram inquietos. Então, pela posição dele, muda a classificação. Aqui, como está junto a alunos, ele é um adjunto adnominal. Como ele está longe de alunos, depois do verbo, ele é um predicativo do sujeito. Então, sempre pense assim, essa relação tem que perceber. Para ser adjunto, tem que estar junto, do mesmo lado que o substantivo, junto a ele, perto dele. Então, nesse caso, se coloquei o meu adjetivo para depois do verbo, ele não é mais um adjunto, porque ele não está junto ao substantivo. Então, sempre eu faço análise aqui. Temos ainda a noção de adjunto adnominal e adverbial, que é diferente, lógico. O adjunto adnominal, o que ele faz? Ele está ligado a um substantivo. Então, ele tem características e atributos a um substantivo. Já o adjunto adverbial aqui, ó, ele indica uma circunstância e ele tem um poder ainda de modificar aqui, ó, modificando um verbo, um advérbio ou um adjetivo. Então, exemplo, rapidamente o envergonhados aluno saiu. Então, o que eu tenho? Rapidamente aqui é o meu adjunto adverbial, o é o meu artigo e eu tenho envergonhado que é o meu adjetivo. Então, nós temos aqui os adjuntos nominais e o meu adverbial aqui. Ou seja, sempre que você faz uma análise sintática, tem que observar o seguinte, com quem uma palavra está ligada. É desta relação que você faz a análise. E são muitos detalhes? Claro que sim, porque eu posso construir uma frase e ligar as palavras como eu quiser. A ideia é, cada frase ela é construída no momento em que a pessoa escreve. Então, por isso que você vai perceber que nas provas, você nunca vai ter uma questão com a mesma frase, o mesmo exemplo, a mesma palavra, porque você tem textos de apoio como referência. Cada texto de apoio tem a sua forma de escrita, a escolha vocabular. Quem escreve escolhe as estruturas que vai usar, escolhe o tipo de organização, se vai fazer uma frase na ordem direta, indireta. Então, sempre que a gente trabalha com análise sintática, você tem que observar assim, dentro do período, letra maiúscula, ponto final, como as palavras estão relacionadas. Uma palavra depende da outra, uma palavra determina a outra, uma palavra influencia a outra. E a sua leitura sempre é assim. Agora a dica, de onde eu parto para fazer a análise sintática? Sempre do verbo. Eu acho o verbo, do verbo encontro o sujeito e daí eu acho o restante. E dentro do sujeito eu posso ter vários outros termos, dentro do predicado, vários outros termos.
Então, o seu papel é fazer assim, você encontrou o verbo, do verbo você encontra o restante para poder identificar quem é quem na frase. E tudo depende da relação entre as palavras. É a relação entre elas que determina a função que elas exercem. Não tem algo fixo. Eu posso ter a mesma palavra com funções diferentes, mas isso por conta do lugar em que ela está, como aconteceu com o adjetivo. Se ele está junto ao substantivo, ele é adjunto nominal. Se ele está longe, já pode mudar de função, pode ser um predicativo. Então, sempre olhe onde a palavra está e com quem ela se relaciona. Dessa relação que você vai fazer a análise sintática e vai realmente entender. E o meu adjunto nominal sempre é um termo importante, porque o adjunto, ele vai acompanhar e com certeza vai influenciar na parte semântica de qualquer tipo de substantivo.